Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, vamos começar agora uma série de palestras falando sobre leis. Mude a sua vida utilizando as leis. A visão de lei que as pessoas têm, a maioria, é uma visão muito pífia, muito pequena. Porque em tudo neste mundo há lei. De sorte é que nós não podemos fugir dela. As leis são soberanas, porque foi Deus que criou. Elas estão no átomo, elas estão no ar, elas estão na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. São elas as leis que mantêm o equilíbrio da vida, que mantêm a ordem das coisas. Quando Deus intervém nestas leis, aí chamamos de milagre. Mas sem o milagre, as leis elas seguem o seu curso. As pessoas poderão ser mais felizes se elas aprendessem a lidar com as leis e aprendessem a sua abrangência, como dominá-las, como respeitá-las, como obedecê-las, como atenuá-las, como quebrá-las. Pode ser quebrada a lei? Pode, aí tem um dano. Pode ser quebrada uma lei sem dano, aí tem os atenuantes. Na verdade, nós não precisamos ser juristas ou advogados ou formados em direito para sabermos que existe uma gama, um emaranhado de leis neste universo e no outro muito mais. Quando nossa terra foi formada e o nosso pai Adão foi formado, já existia um sistema bem mais antigo do que o nosso. Deus não passou a existir com a existência da terra. E também as suas leis não passaram a existir quando os homens vieram a existir. Muito tempo antes dos homens pensarem em existir, já existia anjos, planetas, sistemas e leis. E Deus rege tudo através dela. O que é uma lei? É um sistema pré-ordenado. É uma lei, é um mecanismo. E no mundo espiritual, essas leis são vivas como se fosse uma pessoa. Então as leis de Deus são vivas, como se fosse uma pessoa. Exemplo de uma lei deformada. A morte é uma lei deformada, é um espírito. Ela nasceu quando o homem pecou e ela só vai desaparecer quando houver a redenção do homem feita por Cristo Jesus. Então, as leis são soberanas. As nossas leis são apenas resíduos das leis que existem lá por cima, que existem muito e muito tempo antes de você pensar em existir. Essas leis já existiam. Em todos os cosmos, em todas as dimensões, a obediência e o domínio das leis faz a diferença. Conhecer as leis liberta o homem e evita o mal. Existem leis espirituais, leis materiais, leis humanas, leis da humanidade, leis morais, lei civil. E não pense que Isaac Newton inventou a lei da gravidade. A lei da gravidade existe antes de Isaac Newton vir a este mundo. Ele apenas descobriu e escreveu. Eu também não acho que foi ele o único que descobriu, a maçã caiu na cabeça dele. Se fosse uma jaca. Então Isaac Newton, o que Isaac Newton era aqui do sertão. Aí estava debaixo de um pé de jaca e a jaca caiu na cabeça dele. Adeus Isaac Newton. Fosse um coco também, né? Mas então, essas leis que o Isaac Newton, homem superdotado, transcreveu, elas já existem
há muito e muito tempo. Para nós que somos cristãos, adeptos da libertação, porque acreditamos que Deus nos liberta, conhecer a lei é uma libertação. As pessoas que não dominam nenhuma lei, elas são fracas e vivem em constantes contradições. Mas a lei, quando ela é conhecida e obedecida, pode até ser manipulada, pode trazer benefícios inúmeros, né? A soberania da lei é sobre todos, e a principal delas é o tempo. O tempo não nasceu quando Adão nasceu, o tempo já existe há muito tempo. A soberania das leis, as leis são vivas, são espíritos. As maldições são leis que os demônios conseguiram, eles conseguiram direito, eles conseguiram legalizar. Então eles conseguiram dominar aquela lei. E por isso a pessoa, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo pastor, que em alguns casos eu tratei, eles continuam com problema de maldição, né? Por quê? Porque foi feito um acordo com o demônio fez o acordo com ele exigiu e o demônio fez, então o demônio tem direito. Agora, como quebrar esse direito? Porque às vezes a pessoa pensa assim, faz um acordo com o demônio, passa a vida toda rica, cheia de fama, cheia de saúde, aí quando chega a ficar velha, geralmente a pessoa vai lá na igreja, levanta o dedinho assim, ó, levantei o dedinho, tô salva, e todos os acordos estão quebrados. Assim seria muito fácil. É claro que o Exu e o demônio vai exigir o direito dele, mas peraí, eu dei dinheiro pra você, eu dei fama, eu dei tudo que você pediu, agora eu tenho direitos. E ele vai reclamar no tribunal celestial, vai. E se ele reclamar e você não reagir, aí ele vai conseguir, pode até matar a pessoa, né? Então tudo é emaranhado de leis. Você vai ouvir e ver no decorrer dessas palestras sobre leis, que vamos dividir leis da matéria, leis espirituais, leis emocionais, leis universais. Você não tem que aprender todas as leis, você tem que aprender as principais delas, que se subdividem. É impossível nós estudarmos todas as leis, mas temos que saber que existe uma lei, né? O carro tem uma lei, a lei aerodinâmica. Por que você não faz um carro que nem uma pastilha, alto e fino? Ele vai virar. Então é uma lei. A ciência, na verdade, é um estudo sobre as leis, né? Um barco, ele pode levar o tanto de peso que caberia de água dentro do seu convés. É uma lei, é lei da engenharia, né? Náutica. A aviação, então a asa tem um aboleado em cima e embaixo é diferente. Por quê? A questão do ar, quando passa, levanta. Nisso tudo nós encontramos leis espirituais. Existem inúmeras leis. Na verdade, o pastor, ele é um homem que ele lida com as leis. E ele manobra as leis para conseguir bons resultados para os seus membros. Nós estamos em meio a uma queda, ou seja, o ser humano caiu lá no Jardim do Éden. Mas por que nós caímos? Nós caímos porque fizemos um acordo com Lúcifer. E Lúcifer mesmo disse: tudo isso, Jesus, te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi entregue. E ele falou o pacto. Adão e Eva fizeram um pacto. Então a humanidade que nós podemos ver, que nós somos, é um fruto de um pacto. Por isso que ela é tão doida. Ela tem tantas deformações, porque o demônio ganhou o direito de estar nesse mundo. Direito esse que Cristo não tirou. Você já viu na Bíblia Jesus mandando o demônio para a lua? Você já viu na Bíblia Jesus dizendo: ó, galera, pega aí seus panos de bunda, vamos embora, todo mundo para Marte? Não. Mas por que Cristo não fez isso? Era uma grande oportunidade. Poder ele tinha, né? E tem.
porque ele é vivo. Porque o demônio tem direitos. Pastor, o demônio tem direito, aquele cara safado tem. E se tem, Deus dá. Que ele é o superior juiz. É a mesma coisa do cara que mata outro, não é preso por causa de um direito que ele tem, tal, é assim, tal. O advogado vai lá e fala com o juiz e diz, o que pode fazer, né? Então as leis, elas existem. E você pode ser feliz utilizando elas ao seu favor. Como é, pastor, que eu posso estudar as leis? E como é que eu devo fazer para ser feliz utilizando elas? Você poderá ser feliz utilizando as leis. Elas estão dentro de você. Peça ao Espírito Santo de Deus que te revele. Porque em tudo que você for fazer existe uma lei, né? E essa lei, ela pode ser monopolizada para o bem ou para o mal, né? A lei da gravidade, ela pode ser utilizada, né, para o bem, também pode ser usada para o mal. Então a lei, ela é imparcial, ela está ali e faz o que ela tem que fazer e pronto. Ela é uma situação pré-ordenada. Deus já ordenou. Deus dificilmente quebra a sua lei, a não ser que outra lei venha a ser estabelecida. Por exemplo, existe a lei da petição. Pede-me que eu te darei. Então, se alguém está pedindo a Deus, então, e outra pessoa quebra a lei e a lei vai atingi-la, então essa lei da petição pode intervir, os anjos podem receber ordem de Deus e intervir por causa da oração. Então a lei tem isso também. Ela é soberana, mas ela pode ser atenuada, ela pode ser anulada, alterada mediante outras leis, né? E outra coisa, isso acontece até com Deus. Eu vou abençoar fulano por causa de Cicrano. Eu vou abençoar Ló por causa de Abraão. Eu vou te abençoar por causa de fulano. Por causa do teu pai que fez um pacto comigo, eu te abençoarei. Isso é uma lei. São muitas leis. Na verdade, nós somos uma lei viva. Você, eu, somos uma lei. Cada pessoa tem um pensamento, um julgamento das coisas. Então isso aí é uma lei. É uma lei viva. As leis de Deus são boas. Deus nunca criou uma lei má. Porém, a lei poderá ser má mediante a inflação dela. Por exemplo, Deus, ele não criou a morte. Lá está Deus fazendo a morte. Eu estou fazendo a morte, e a morte vai lascar todo mundo, vai botar no caixão, o cara vai apodrecer, tarará, teriri, tarará. Não. Mas pastor, se Deus não fez a morte, como é que ela veio existir? Ela é uma lei. A lei também pode ser criada mediante situação. Então, quando Adão e Eva pecaram e fizeram um acordo com Lúcifer, nesse acordo dava margem a nascer um espírito, o maior de todos os espíritos maus, a lei da morte. E essa lei ganhou o direito de matar um homem uma só vez. Então ela não pode matar o homem 10 vezes. Vou matar Chiquinho, pá, matei. Chiquinho nasceu de novo, pá, matei de novo. Chiquinho nasceu de novo, pá, matei de novo. Não. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Então a lei da morte só pode matar o homem uma vez. Aí quando ele ressuscitar, aí é com Jesus, é com Deus, né? E a própria morte será lançada no rio de fogo. Isso é a segunda morte. Aí então é uma outra coisa. Esse espírito chamado morte, que é uma lei, ela vai matar até o tempo que ela tem que matar. Chegará um dia que ela será anulada. E segundo a Bíblia, vai ser o último espírito mau a ser destruído. E ela é um ser animado. Ela não é um ser inanimado. Ela é um ser animado. Ela é um espírito. Ela vê, ela fala, ela conversa. Ela não é um anjo. Porque ela será lançada no lago de fogo. E será o último espírito mau a ser anulado. Então, é um ser animado, né? Não é um pedaço de pau. É uma lei, e as leis são vivas. No mundo espiritual tudo é vivo. Essa árvore é viva, né? Essa árvore é inteligente, ela é viva, ela está contente que eu estou aqui embaixo pregando a palavra, né? Então ela está contente. Mas ela é viva.
Ah, pastor, já lá veio o senhor com essa história que tudo é vivo. Tudo é vivo, não tem árvore carnívora. A árvore carnívora fica com a boca aberta. Aí a mosquinha na boca dela tem uma babinha. E a mosca fica na babinha. Aí a boca faz. Como é que ela sabe que a mosca caiu na babinha? Como ela sabe que chegou a hora de fechar a boca? Como? A árvore não é um idiota? Idiota é quem pensa que as coisas não são vivas. E só a gente é vivo e inteligente. Tudo que Deus criou é vivo e inteligente. A plantinha sabe, caiu uma mosca, eu vou comer, gostoso, mas eu tenho que abafar, não ela voa. Então eu vou ter que fechar a boca. Como é que ela fecha a boca sem ter músculo? Né? Eis a questão. Então as leis são vivas. E você pode utilizá-las para ser feliz. As leis são vivas. E você pode utilizá-las para ser feliz. Como utilizá-las? Como fazer com que uma lei esteja ao teu lado? Um homem com a lei ao lado dele, ele é mais forte do que muitos reinos. A lei, ela é muito forte. Seja ela qual for, ela é soberana na área dela. Se ele conseguir conquistar essa lei, então ele conquistou um dragão alado. Ele vai voar e vai ser muito forte, né? Eu conheço pessoas que se rastejaram como lagartixa, mas quando viraram borboleta se tornaram grandes pessoas. Pessoas que nasceram na favela e hoje são doutores, donos de hospitais, riquíssimos, fortes politicamente, fortes na família, fortes na religião. Eles souberam utilizar o poder da lei. O indolente, ele não quer saber de nada. Olha, vamos aprender aqui. Vamos aprender a colocar um prego numa tábua. Ah, essa eu já sei, meu irmão, já sei. Sabe não, rapaz, tem uma técnicazinha aqui. Primeiro você fura um pouquinho, bota o prego. Aí você tem que bater só no prego. Para bater na tábua não vai ficar feia a tábua, tal. Ah, essa eu já sei. Aí quando vai fazer, faz tudo doido. Mas o sábio não. O sábio diz: eu tenho que aprender esta lei. Eu tenho que aprender essas regras. Eu tenho que dominar essas regras. Porque no momento que eu dominar essas regras, eu serei mais feliz. Aí tem leis espirituais, leis emocionais, leis da inteligência, leis do espírito, lei dos anjos, leis de Deus. Você não precisa estar anotando, está tudo dentro de você. É só você orar e pedir que vai vir à sua cabeça capacidades de você dominar estas leis. Que nós dominávamos antes do pecado, até sem querer. Por exemplo, o Adão, ele estava aqui, aí eu vou ali, vou lá do pastor Joilson, lá da Paraíba. Tchau. Cadê a lei da gravidade? Ele dominava. A lei da gravidade não conseguia segurar Adão no chão. Aí quando ele pecou, aí a lei da gravidade vem cá. Você vai ficar aqui. Você vai correr menos que um cachorro. Um gato, ele vai pular mais do que você. E você vai ficar andando que nem um boi. Bum, bum, bum. Os mistérios da vida. Todos os mistérios da vida deverão ser estudados para que você tenha sucesso nela. O alvo, o objetivo é ser feliz. E se você souber e aprender com as leis, você será feliz. Não tem da palavra, meu povo sofre por falta de conhecimento. Meu povo sofre porque não conhece as leis. Falta tutano aqui nas tripas da cabeça. Falta inteligência. Então se falta, vamos orar que Deus dá. A Bíblia diz que se alguém tem falta de inteligência, peça a Deus, que Deus dá e não passa em rosto. Deus não passa em rosto. Tá vendo? Deus não passa em rosto. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um oceano de inteligência e sabedoria. Se nós olharmos para a Bíblia como um manual para sermos felizes, e não somente um manual religioso, não somente um manual da igreja fulaninha de tal, do presidentinho ciclano de tal, mas olharmos como a história
do relacionamento entre Deus e os homens, entre Deus e os homens, entre homens e homens, e aprendermos com essas histórias, estaremos aprendendo regras, princípios eternos que nos farão felizes. Por isso que a Bíblia diz: riquezas e honra há no caminho daquele que serve ao Senhor. Porque aquele que serve ao Senhor acaba aprendendo princípios, e esses princípios vão dar para ele uma estabilidade, uma felicidade. Por exemplo, você vai na Bíblia e você encontra aquele versículo: por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Não é que você vai comer só pão, né? Só pão, 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 não. Mas essa palavra quer dizer o seguinte: por que você desperdiça dinheiro em tanta coisa? Aí o cara tá no mundo queimando dinheiro com rapariga, queimando dinheiro com bebida, com festa. Aí ele vai para a igreja: não, peraí, eu vou ser fiel ao Senhor, vou ser fiel no meu dízimo, e eu vou trabalhar, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer um prédio, e faz. Porque aqueles R$1.000, R$2.000 que ele gastava no final de semana já vão servir para outra coisa. Então a riqueza está vindo, a riqueza e a honra. A honra por quê? Um camarada bem ordenado, ele feliz, com a família bem organizada, ele vai ter honra. Lá vem Chiquinho. Chiquinho é um cara bem casado, viu? Olha a mulher de Chiquinho, olha os filhos. Puxa, o filho dele está quase se formando. Honra. Mas se Chiquinho não servisse ao Senhor, aí lá vinha Chiquinho bêbado, a mulher de Chiquinho, Chiquinha, trazendo ele nos braços, e os menininhos também, tudo lascado, com o shortinho furado na bunda. Então, o pecado, a falta de obedecer às leis, está destruindo Chiquinho. Mas Chiquinho, no momento que ele observa a palavra, ele diz: não, a coisa mais importante é a família, né? Eu tenho que gastar dinheiro com aquilo que é bom, com aquilo que alimenta, com aquilo que é forte. Então vou gastar dinheiro na minha casa, vou gastar dinheiro com a minha feira, vou gastar dinheiro com a roupa dos meus filhos. E aí vem a prosperidade, riquezas e honra. Por que a riqueza e honra vem sobre aquele que serve ao Senhor? Porque aquele que serve ao Senhor, além de ter os benefícios da bênção de Deus, ele tem o conhecimento da lei, das leis. Veja a Bíblia não como um livro chato que os religiosos usam para dizer que são salvos mais que os outros. Use a Bíblia para você aprender princípios básicos da existência humana, para que você não caia no abismo das dívidas, abismo do desencontro com a esposa, abismo do pecado, abismo do descontrole. Nesse mundo tão descontrolado, você tem que ter controle para ser feliz. Aprenda as leis do universo, as leis da física, as leis do seu organismo. Por isso existem muitos fracos e doentes entre vós, que vocês estão comendo demais. Paulo falou isso na Santa Ceia, do povo de Coríntios. Os caras iam para a Santa Ceia era uma janta. Não era aquele pedacinho de pão que o cara bota na boca e né? Eu acho tão pouco. Não, a minha igreja é um copo de vinho e um pão. Pastor, isso não é muito não. Mas também a gente vai fazer a Santa Ceia com um pedacinho de pão desse tamanho. Se o cara tiver um buraco no dente, um pedaço de pão cai num buraco no dente, o cara fica tentando tirar e não tira mais. Eu acho que a Santa Ceia a gente reduziu demais, ficou uma Santa Ceia mesquinha. E além de ser mesquinha, meu amigo, é tanta praga. Se você pecou e você vai se lascar e você vai morrer. Não, a Santa Ceia não é para isso não. A Santa Ceia é para perdoar pecado. O sangue de Jesus Cristo não veio destruir ninguém. O sangue de Jesus Cristo veio salvar o pecador do pecado. Então, eu gosto da Santa Ceia com um copo de vinho e um pão. Mas lá na antiguidade não era só um copo de vinho, um pão, não, era comida mesmo. Tinha galinha, peru, tinha tudo. Chamado festa do ágape, festa do amor. Então os caras comiam, meu amigo, eu estou tomando a Santa Ceia. Aí Paulo falou: por isso que há muitos fracos e doentes entre vós, vocês não estão discernindo a coisa. Isso é uma Santa Ceia, um exemplo. Não é para você encher a cara e cair bêbado, não. Os caras na igreja tudo bêbado, aleluia, eu estou tomando a Santa Ceia. Santa Ceia gostosa. As leis, elas estão dentro e fora de nós, e elas são automáticas. Você não precisa apertar um botão para ela. A menina é uma guriazinha, fica brincando com boneca.
Mas de repente vem a própria lei do organismo dela e começa a criar seio, menstrua, já não quer saber de boneca mais, passa horas e horas na frente do espelho, se pintando, ajeitando o cabelo, né? Então a lei do organismo. Essa mesma menina, a lei pode fazer ela engravidar. Essa mesma menina, quando chegar a uma certa idade, a lei vem, ela para de menstruar, aí começa a chegar na idade, né? Começa a vir a terceira idade, né? E aí foi a lei. A mesma lei que faz nascer, é a mesma lei que mata, que faz ficar velho. Leis e mais leis. Observe o mundo em forma de lei. E que as pessoas que dominam as leis, elas são mais felizes do que aquelas que vivem... Não. Uma folha seca caída no chão. A lei, peraí, eu sei o que eu vou fazer. Eu só posso gastar X, então não vou gastar 3X. Não, eu tenho que investir nessa área. Nessa outra área não dá para investir agora. Não, essa área está anulada. Essa daqui eu vou investir mais. Leis financeiras, leis da matéria, leis do físico, leis da saúde, leis de Deus, leis morais, né? São leis e mais leis. E essas leis, elas vão te beneficiar se você souber utilizar. Ninguém consegue segurar a correnteza de um rio, mas pode fazer essa correnteza desse rio produzir energia. Nikola Tesla descobriu isso. Aí inventou o dínamo, criou a hidrelétrica, inventou a lâmpada, tudo descobertas de leis que já existiam. Ele fez a lâmpada, Thomas Edison veio e tomou a lâmpada. Eu sou seu patrão, quem manda aqui sou eu, a lâmpada é minha, e quem inventou foi eu, tá certo. Então, eu inventei a lâmpada fluorescente. E agora, Thomas Edison? Ele descobriu que um raio passando no meio de um gás, gás fulano de tal, esse gás acende. Isso é a lâmpada fluorescente. É um gás, por isso que quando ela bate, ela pum, estoura. É um gás, dentro desse gás se passa uma corrente elétrica e ela acende. Quem inventou isso foi Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, que com 18 anos ele inventou o motor elétrico. E com tantos anos acendeu a cidade de Nova York. Um homem que aprendeu as leis da física. Mas você também tem que aprender outras leis. Por exemplo, a lei do relacionamento. Tem gente que não sabe nem ler nem escrever, mas ele sabe a lei do relacionamento, né? E eu me lembro na porta da igreja, eu conversando com os irmãos. Aí tinha uma irmã, aí a irmãzinha, uma chiquinha, assim, não sabe muito ler e tal, mas é uma bênção. E o irmão diz: bora, irmã, que eu dou uma carona pro senhor, pra senhora. Vou não, pode ir, eu não vou agora não. Bora, irmão, deixa a senhora lá. Não, vou não, obrigado, viu, obrigado. O cara foi embora, ela olhou pra mim e disse: eu vou nada, eu vou a pé. Por que a senhora não pegou carona com ele? Não, meu marido é brabo, vê um homem trazendo eu da igreja lá em casa, ele vai dizer que eu tô tendo um caso com ele. Não, Deus me livre, eu vou a pé, tchau. Chiquinha tava esperta, meu. A lei do relacionamento. Ela sabe que o marido dela é brabo, o marido dela é desconfiado. De repente para um carro com ela no carro, o marido diz: gente, que esse cara tá tão bom com minha mulher. Que bondade é esta? O que ele vai querer em troca? Chiquinha mal sabe ler, mas ela sabe, ela é mala. No bom sentido, né? Ela é mala. Ela disse: rapaz, se eu pegar uma carona com esse cara, mesmo que eu vá no banco de trás, quando eu chegar lá, os meus filhos dizem: mamãe chegou no carrão. E o pai vai olhar e o cara vai: o cara é bruto, o que é que tu vai fazer? O que é esse cara? Não é da igreja, é de Jesus, é de Deus, mas é macho, tal. Então ela se livrou de um problema. E eu nunca esqueci disso.